Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Eduardo, sou médico com especialização em ortopedia e traumatologia. Essa quinta aula é a última aula desse tema. As próximas, eu pretendo entrar dentro da minha área, ortopedia e traumatologia, mas eu posso retornar tomando alguns conceitos dessas 5 aulas. Então, vamos lá. Ok, estamos aqui. Deixa eu ampliar. Impacto.med, conhecimento, entendimento, fé, opinião. Como sempre, meus agradecimentos ao professor Napoleão Hill, professor Ir Nightingale, professor Bob Proctor, professor Marcos Trombetta, professor Antônio Santos, professor Anderson Montrianjo, Dr. Joseph Murphy, Dr. Jair Ribeiro, Dr. Uronal Zancan, Dr. Peter Liu e Dr. Gea M. Yu. E também aos tradutores, entre eles o Tiago Borges, o Hermano, Fernando Souza, Baruch Magno, Fabrício Venâncio, o Mensageiro. Aprender com eles não é em vão, siga-os no YouTube. Eu deixo esses agradecimentos no início, porque são deles que eu adquiro novos conhecimentos e esses conhecimentos eu estou procurando trazer para vocês, ok? Aula 5, eu dei o nome de DNA e além, do homem e de Deus. E vamos então somar conhecimentos. O que você deve guardar das aulas anteriores? Importante a mudança de paradigmas. Para isso, eu falei na lei da polaridade e da ignorância, isto é, da falta, né, de conhecimento para o conhecimento. Falei como atingir o subconsciente através das ondas cerebrais, entre elas teta. Isso nós podemos conseguir através do sono, através da oração e através da meditação. E também falei como lançar fora o que nos faz mal, através dos pensamentos bons e utilizando as ondas teta. Também lançar fora a lista do que está nos fazendo mal e memorizar a lista do que nos faz bem, também utilizando as ondas teta. Você e eu fomos programados, e fomos mesmo. Daí, paradigmas, ideias fixas, que se tornam verdades. Onde? No subconsciente. Mas quero deixar bem claro que antes dessa programação, o nosso Deus Criador, ele nos programou antes. E ele quer restabelecer isto. Ele continua querendo, através do seu amor por nós, nos servir. A decisão é sua, só sua. Todos nós sabemos que existem crianças que já nascem com má formação. E, dentre as causas, a genética, através dos antepassados, através da expressão gênica, ou alguma medicação, ou sentimentos da mãe. Por favor, não vamos entrar aqui em moral ou julgamento, tá? Porque talvez isso dê uma conotação que a culpa é toda da mãe. Não, não estou falando isso. O que eu estou falando é que muitos sentimentos ou medicação que a mãe possa estar tomando, ela engravida e essa medicação e esses sentimentos, eles podem atingir
a parte genética da criança e fazer mudanças no gene, ok? É apenas isso, apenas uma conotação de, ou tentando explicar por que tem criança que nasce com uma formação, né? Ou então as doenças adquiridas pós-nascimento, também de ordem genética, ambiental, alimentação e outros. Agora, devemos ter em mente que Deus, o Criador, ele é onisciente e onipotente. Agora, onisciente porque ele é um verdadeiro cientista, e onipotente porque ele pode tudo, ok? Aqui atrás, quando eu disse do homem e de Deus, Deus deu ao homem a capacidade, o intelecto de tentar e descobrir, né, do que nós somos feitos, como somos feitos e o que se pode fazer pelo homem, pelo próprio homem. Agora, devemos deixar bem claro que antes do homem é Deus, ok? Bom, vamos entrar agora aqui na nossa aula DNA e além. O além, evidentemente que eu estou falando da epigenética. Existe um protozoário que ele tem 1/5 de milímetro de comprimento. O nome dele chama paramécio. Então, está aqui ele, ok? Isso aqui visto só ao microscópio, né? E um paramécio, ele tem 40 mil genes. O ser humano, diante do programa Genoma Humano, a partir de 2003, descobriu-se que o homem tem apenas 20 mil genes. E foi daqui que surgiu a ideia da existência de gene ativado e gene desativado. Agora, esse termo epigenética, ele já existe há mais de meio século, tá? E agora, com o programa Genoma Humano, então, estamos chegando a novos conhecimentos, né? E que poderão também nos ajudar num futuro próximo. Os agentes agressores desses genes pode ser a alimentação, através das toxinas, eletromagnetismo, medicamentos, pensamentos, paradigmas e outros. Então, você vê que a gama de agressores tentando ativar ou desativar um gene de grande monta, né? Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar de DNA, RNA, nucleotídeo, base nitrogenada, gene. Eu mesmo fazia uma confusão. Vou tentar aqui transmitir de uma forma que a gente possa entender. Por exemplo, DNA é a sigla de ácido desoxirribonucleico. RNA é ácido ribonucleico. Tem os nucleotídeos, tem as bases nitrogenadas e tem o gene. Então, isso aqui é uma molécula, vamos dizer assim, de DNA, tá certo? Ela não é só isso, não, apenas tentando estabelecer que ela é bem compridinha, tá? Não é só isso daqui, não. Isso daqui eu poderia até chamar de gene, porque é um pedaço, né? O RNA, o que ele é? Tem diversos tipos de RNA, mas para vocês terem uma ideia, esse RNA,
ele se faz através do DNA, ok? Ele, o mais conhecido entre nós é o RNA mensageiro, né? Ele é formado aqui e depois ele vai transferir fora do núcleo, nos ribossomos, o que é para ser feito, ou melhor dizendo, que proteína deverá ser decodificada e fabricada. Isso aqui, ó, você tem um fosfato, você tem um açúcar, no caso aqui é pentose, e tem a base nitrogenada. Então, isso aqui, ó, tá? Base nitrogenada mais açúcar, pentose, mais fosfato, a gente chama isso daqui de nucleotídeo, tá? Agora, base nitrogenada. A base nitrogenada, nós temos as pirinas e as pirimidinas. As pirinas, adenina e guanina, e as pirimidinas, a citosina, a timina e a uracila, tá certo? Bom, veja que aqui no DNA, essas 4 bases nitrogenadas são a adenina, guanina, citosina e timina. Já no RNA, a timina é substituída pela uracila, tá certo? Então, isso seria o DNA, mas só que bem compridinho. O RNA, que é uma fita só, tá certo? Aqui são 2, aqui é uma, RNA. Os nucleotídeos, formado pelo fosfato, por um açúcar e base nitrogenada, nucleotídeo. E base nitrogenada são essas aqui, e o gene. Como eu falei, deixa eu chamar a atenção aqui, aqui seria o DNA, aqui o RNA mensageiro, que sai do núcleo, vai até um ribossomo para formar proteína, né? E nós temos também, como eu te falei, outros tipos de RNA, entre eles os não codificados, tem outras funções, né? Ok? Bom, olha aqui, como eu falei, o DNA é uma molécula grande, tá certo? Agora, este pedaço de DNA posso chamar de gene, onde ocorre a expressão gênica, tá vendo aqui? Então, se isso daqui é o DNA, essa parte aqui eu poderia chamar, então, de gene. Mas veja, eu também posso chamar, como isso daqui é um pedaço, né? Eu estou vendo aqui um pedaço, como aqui, que eu estou vendo um pedaço, poderia chamar de gene. Então, daí a razão que estão se falando agora em genoma, né? Tá certo? Molécula de genoma, quer dizer, formado por genes, né? Então, está aqui um pedaço do DNA, tá certo? Onde nós temos as bases nitrogenadas, nós temos o açúcar, né? E temos o fosfato, tá certo? Bom, então, nós já falamos isso, que intraútero, através das ações da genética, emoções da mãe, medicamentos da mãe, vamos chamar de A. Isso daqui, evidentemente, está aqui no subconsciente da criança, né, intraútero, e evidentemente que isso traz um resultado. Que resultado? Ou ativação ou desativação de genes, tá certo? Que eu chamei de selo químico a nível do corpo, tá? Cada célula sua marcada, né? Aqui nós temos um cromossomo, só para vocês terem uma ideia, que uma molécula de DNA não é tão pequenininha, né? Tá certo? Quando eu pego uma parte, um pedaço disso, eu posso chamar então de gene. E do 0 aos 7 anos de idade, então, começa pela audição, visão, tato, paladar, olfato, vamos chamar de B. Então, aqui nós teríamos
apenas o A aqui intraútero, tá? Com a genética dos antepassados, emoções da mãe, medicamentos, né? E trazendo uma resposta, né? Um resultado para o corpo. E depois, do 0 aos 7 anos, nós, então, teríamos uma adição também do que a criança aprende através da audição, da visão, do tato, paladar, olfato, e como eu disse, tudo entra no subconsciente, ele não rejeita nada, tá certo? Ele só passa a ter o poder de rejeição ou aceitação a partir dos 7 anos de idade, quando se forma o consciente. O consciente subconsciente, nós chamamos de mente, e está, evidentemente, no cérebro, ok? Então, também, então, o A mais B passa também a ativar ou desativar genes. Aqui nós temos, foram experiências realizadas, né? Dois coelhos, né, da mesma linhagem, portanto, o mesmo DNA, tá certo? Só que claro, todo o locus onde foram mantidos, idêntico, tá? Mas o coelho A não recebeu amor, tá? Coelho A não recebeu amor. O B recebeu carinho, amor, tá certo? E qual que foi o resultado disso? O coelho A, ele ficou agressivo, enquanto o coelho B ficou amável. Com a flor, a mesma coisa, né? A flor da mesma espécie, portanto, mesmo DNA, tá certo? O locus mantido idêntico, mas acontece que o C, ele recebeu amor, carinho, tipo assim, você está lá cuidando da flor, você conversa com ela, você fala, você dá carinho para ela, tal. E o que é que aconteceu? O que os cientistas notaram? Notaram que C, ele floresceu, bonito, e o D não floresceu, tá certo? Eu disse que no princípio tudo perfeito. Isso está válido hoje? Minha resposta é sim. Por quê? Porque Deus controla tudo. Mas a decisão é sua, né? Através de conhecimento, do entendimento, chegando à fé. A atitude que tomamos modifica tudo. Se você der, por exemplo, amor, olha aqui, lembra do coelho, da flor? Então, ser humano é a mesma coisa. Se você der amor à criança do 0 aos 7 anos de idade, ela se desenvolverá dentro do padrão de Deus, tá? E agora que sou adulto? A pergunta é: você já olhou o seu corpo nu no espelho? Então, se você olhar seu corpo nu no espelho e disser: sinto muito por não te dar atenção, por favor, me perdoe, eu amo você, obrigado. Você trará mudanças e seguirá dentro do padrão de Deus, tá certo? Então, a criança recebendo amor e você já adulto, porque dificilmente a gente olha para o nosso corpo, né? E a gente só lembra que tem estômago quando ele dói, não é? Só olha para os pés quando ele dói, não é? Mas lembre que ele está te servindo, ok? Então, no momento em que você der atenção a ele, evidentemente, você também estará trazendo mudanças e seguirá dentro do padrão de Deus, né? Todos fomos dotados da cura quando você permite a ação de Deus, ok? E onde que você, onde que entra aí a epigenética? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem.
tumor maligno de mama. A avó teve, a mãe teve, então eu vou ter? Não necessariamente. Aí entra a epigenética. Fazendo o quê? Fazendo com que aquele ativador do gene do tumor de mama, ele seja negativado. Então, existe alguns alimentos que, se ingeridos regularmente, eles desativam esse ativador do gene. E esse gene, então, ele passa a não poder se expressar. E não se expressando, evidentemente que você, que está preocupado em que a avó teve, a mãe teve, eu vou ter, certamente não terá. É aí que entra a epigenética, ok? Mais importante, né? Você determina, Deus age, ocorrendo mudanças de paradigmas. Isso vai trazer para o corpo produtos químicos do bem e terá ação nos genes. Isso acontecendo, a cura se estabelece. Como eu disse no princípio, tudo perfeito. Em outras palavras, nós fomos antes programado por Deus. É uma ação automática, tá certo? Tudo ocorre no automático quando Deus age, tá certo? Então, tipo, se você tiver um bom sono, substâncias estarão sendo produzidas no sentido de reparar qualquer dano produzido durante aquele dia. Mas se o teu sono não está sendo adequado, há uma tendência muito grande do seu corpo ele ser atingido. E então, daí a razão de nós necessitarmos de um bom sono, ok? E tudo que eu falei nessas 5 aulas, principalmente as primeira, segunda, terceira e quarta, é no sentido de tentar mudar paradigmas, mas isso só depende de você, não depende de eu estar aqui falando, enchendo vocês de conteúdo, mas eu acho que vale a pena você rever, né, essas aulas com muito cuidado, com papel, caneta na mão, tá certo? E tenha certeza que a repetição acaba criando um insight em cada um, né? E promovendo entendimento no sentido de chegar ao ponto que é o nosso objetivo aqui de saúde plena, tá certo? Aqui, evidentemente, estou falando de saúde, mas também vocês indo nos canais que eu coloquei aqui nos agradecimentos, vocês vão ter também verdadeiras aulas primas de ter conhecimento em outras áreas, tanto sentimental quanto financeira, tá certo? O meu objetivo aqui é a saúde. Então, gente, mãos à obra, paramos por aqui e até a próxima aula. Bye, bye, pessoal. Muito obrigado.